Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje aqui com a participação do nosso amado pastor Vanderlei de Belo Horizonte, está aqui nos visitando. E como eu disse para ele, nós, com uma visita de um grande homem de Deus na nossa cidade, nós não poderíamos perder a oportunidade de pegar um conselho, né, nós como jovens, e extrair um pouco das bênçãos que um homem de Deus tem, né? Nós queremos que se o irmão Brana estivesse aqui, se ele estivesse passando em uma das nossas cidades, nós com certeza queríamos pegar alguma coisa dele. E nós, né, o Quíntuplo de Efésios, que, como diz o irmão Brana na mensagem sobre Josué, né, sobre Moisés e Josué, o irmão Brana fala que a responsabilidade de Josué era maior do que de Moisés. O Quíntuplo de Efésios, a responsabilidade é muito maior. Então nós temos aqui um representante grande do Quíntuplo de Efésios no Brasil, pastor Vanderlei Lemos. O senhor está com a palavra. Pois não, Jonatas, Deus abençoe aos jovens todos, vocês são muito importantes para a igreja local. Se são para a igreja local, imagine para Deus, né? Lá na nossa igreja em Belo Horizonte nós temos um bom grupo também de jovens e nós temos procurado trabalhar com eles de uma maneira eficaz, porque a gente sabe perfeitamente o que vocês passam, mesmo porque todos nós somos jovens, né? Embora eu tenha passado a minha mocidade há muitos anos, há mais de 60 anos, né? Embora naquele tempo fosse diferente, as coisas eram bem mais fáceis, Jonatas. Por exemplo, nós não andávamos na rua com medo de que alguém oferecesse droga. Naquele tempo não havia isso. A carga sobre vocês, eu não vou citar aqui, mas a carga sobre o jovem hoje é muito pesada. Na verdade, as ofertas, os meios de comunicação, eles são usados pelo diabo para poder jogar isto sobre vocês todos. E ele sabe perfeitamente que a mente, ela tem um poder de absorção muito grande das coisas que não prestam, vamos dizer assim. O que nós devemos fazer, os mais antigos, é estimular vocês a terem uma vida cristã, porque qualquer descuido, como no passado, imagine agora, o inimigo pode fazer um dano nas vidas. Eu tenho na minha própria família, né, uma dificuldade com ataques da minha própria igreja, com ataques a jovens. Eu já vi jovem que descuidou-se e foi parar debaixo da ponte, pedindo resto de comida e na mão de bandidos. Hoje, felizmente, a pessoa se recuperou. Mas só para vocês verem como que a vigilância do jovem deve ser uma vigilância mais cuidadosa. Não que o diabo não ataque as pessoas que não sejam jovens, atacam da mesma forma, da mesma maneira, né? Por isso, então, vocês têm muitos exemplos na Bíblia. Olha que a Bíblia foi escrita, Daniel, por aí, tem quase 6.000 anos que foram escritos, né? E jovens que tiveram experiência podem ser citados, muitos jovens podem ser citados. Agora, a experiência mais marcante, assim, dos jovens hebreus, por exemplo, né? Porque vocês, jovens, gostam muito de, com o perdão da sinceridade, né, vamos dizer assim, gostam muito de esquivar-se. É ruim a pessoa esquivar-se da verdade, por exemplo, né? Muitos já usaram para mim, assim, muitos não, alguns, assim, mas o senhor não viveu esses dias. Pois bem, se esse argumento fosse válido, o diabo teria que ter mudado, ele não mudou. O diabo é o mesmo ontem e hoje, ele só não será eternamente. Ele muda de estilos, de ardis, de estratégia, mas ele é o mesmo diabo que gosta de nos ferir, matar, destruir.
Ainda que ele saiba que se ele atacar um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, até uma criança eleita, ele não pode fazer mais do que tirar a vida física. Mas qual de nós gosta de morrer fora de hora, ainda mais pelas mãos do diabo? Nós queremos morrer pela mão do doador da vida, né? Porque ele nos passará e nos passou da morte para a vida, e não da vida para a morte. Ninguém quer. Mas, veja bem, 2 jovens que passaram uma experiência terrível, terrível. Os 3 hebreus lá na Babilônia, né? Vejam bem, passaram e não negaram a fé. Todos vocês conhecem a experiência. Primeiro, eles tomaram uma posição. É importante demais você tomar uma posição. Quando você vir que você está sendo, que o diabo está propondo alguma coisa, se você for aceitando, na hora que você acordar, você já está laçado. Então, quando ele vem nas primeiras evidências de que é ele, o que você tem que fazer? Tomar uma posição de prontidão, de rechaço, de resistência. A Bíblia não fala para a gente atacar o diabo. O diabo, se ele pudesse, ele nos mastigaria e engolia só o caldo. Ele faz isso. Agora, por isso a Bíblia diz que você tem que resistir. Olha, aqui não, Satanás. Eu não vou perder a minha experiência, eu não vou vender a minha experiência por preço nenhum e você está querendo que eu vou trocar a minha convicção de salvação, de santidade, por isso que você está me oferecendo aí, por nada. Então, deve tomar a posição. Eles tomaram a posição entre os 3, falaram, vamos fazer o seguinte, nós não vamos aceitar nem a comida do reino. Você vê, ali eles já tiveram todo o céu a favor deles, porque eles agradaram a Deus com a posição. Os jovens precisam agradar a Deus. A mocidade, por exemplo, gosta de, como chama esse desenho? Tatuagem. Gosta de tatuar, gosta de pôr brinco, gosta de fazer isso, gosta de usar roupa extravagante, gosta daquilo. Por quê que o diabo faz essa insuflação? Porque ele sabe que diante de Deus você deve ter uma figura. Você deve mostrar para o inimigo a sua figura, seu formato. E foi o que eles fizeram. Juntaram lá, se não me falha a memória, desta feita os 4, Daniel estava inserido, me parece, nessa época de não aceitar a comida. Disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós não vamos nem comer o que ele nos ofereceu. Mas, gente, vai ser difícil demais. João, mas pode... Comida, gente, não, nem a comida. Por quê? Quem sabe se é Daniel, que era o mais velho, né? Quem sabe ele tenha dito assim, por que, Daniel? Nem comer não pode. Ele falou assim, olha, pela comida é que vai entrar o anzol, né? Vai ser uma isca. E eles se resguardaram. Veja o valor, moçada. Veja o valor de você tomar uma posição. Não é verdade? Por exemplo, eu vou contar uma experiência bem importante para vocês. No meu tempo, Jonatas, não tinha cocaína, sabe? Tinha maconha, mas raramente se via. As drogas daquele dia eram chamadas de psicotrópico. O que é isso? Drogas destiladas. Que atingiam o seu psíquico, né? Então, os viciados compravam os comprimidos para questão emocional, questão de loucura, e punha dentro de uma colher, assim, de uma vela, e enchia a colher de água e destilava aquilo. Fervia até ficar só a essência daquilo, punha numa seringa e aplicava na veia. É destrutiva, não é destrutiva, meus neurônios então iam embora. Eu tive um companheiro assim, eu tive um companheiro, antes de nós irmos para o seminário, ele já era crente, e depois do seminário ele nunca conseguiu deixar, morreu tomando droga, cristão. Não conseguiu, eu não entendo esse mistério. E nem quero entender também, eu quero me livrar disso. Então, eu andava com esse pessoal, porque eu tinha uma vida, não era a vida de um cristão, e na roda deles, lá assim, às vezes a gente se reunia na roda deles, tinha uns que tomavam.
E reuniu-se um grupo de 5 ou 6, não me lembro bem exatamente, e cada um de nós tínhamos um copo. E eles compraram esse Guaraná Antártica. Desde essa época existia aquilo. Eles botaram meio Guaraná Antártica para poder, em vez de injetar, colocar cada um no seu e tomar o Guaraná. Aí ficava, eles chamavam de doidão, acho que até hoje ainda tem isso, né? O que eu fiz? Jonas, irmão, Gabriel, eu lembrei das orações da minha mãe. Para você ver o poder da oração, Gabriel. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar nessa? Se eu tomar, eu vou me viciar. E eu tomei uma posição, falei, eu não vou tomar. Mas se a gente não tomasse, era perigoso. Chegando às vias de fato, era perigoso até morrer, porque só estava gente tomada pela droga. O que eu fiz? Eu não me lembro textualmente exatamente como foi, só que eu consegui burlar e trocar o copo de droga por um sem droga. E todo mundo tomou, e eu tive que imitar todo mundo drogado. Eles riam, eu ria também. Mas eu acendei aquilo no meu coração. Eu tenho absoluta certeza, meninos, que Deus abonou aquilo ali. Ele viu meu temor. Então, é muito importante, moças, vocês, por exemplo, tomarem uma posição. Por exemplo, vamos pôr um namoro. Existe muito esse desvio de jovens do namoro. Sabe por quê? Porque não são guardadores um do outro. Se você, Jonas, começar a namorar uma moça boa, moça abençoada, você também é abençoado, mas o físico é uma coisa tremenda. Se você, porventura, perceber que ela está se insinuando, você será o guardador dela. Falar, irmã, olha aqui, nós começamos uma coisa bem começada, não vamos macular isso aqui não. E ela, por sua vez, também. Você quer ver uma coisa, Jonas? Se porventura você estiver prestes a fazer uma coisa errada, se você, naquele envolvimento, se você conseguir falar assim, Jesus, acaba tudo na hora. O nome é tão poderoso. Vamos supor que você está querendo roubar aquele carrinho ali. Se você, olha que sua mão está sendo levada, se você elevar sua mente e dizer assim, Jesus, você perde toda a força de pegar aquilo. Sabe? Usa o nome dele. Então, você usa o comportamento correto, sem humilhá-la, sem desrespeitar. Eu falei, irmão, olha aqui, eu entendo que eu também poderia ter feito o que você está fazendo, mas vamos continuar desse jeito, porque tal. E se você souber fazer isso, tomar essa posição, vocês vão se livrar de chorar, de sofrer, de ter que se humilhar para consertar, né? Porque todo conserto, toda reconciliação, ela é difícil fazer. E toda ação errada é fácil. É fácil. Você tomar uma decisão impensada, é impensada. Agora, o pior é você fazer, cair em si, depois de ir lá no pastor, ir lá na pessoa gravada, ir lá nos pais, sei lá onde for, e se recompor. É por isso que pedir perdão é difícil, tem que anular-se a si mesmo. Então, o meu conselho para vocês, como um ancião, seria esse, que é o mesmo conselho que eu dou para os jovens que me procuram. Outra coisa muito importante, muito, é você se associar sempre com pessoas que é mais espiritual que você. Verdade. Esse é um segredo de vitória, viu, Gabriel? Quando você vira um amigo aí, mesmo na igreja, que você vê que ele é meio voadinho, você não tem que humilhar, fazer nada. Você se afasta e começa a orar por ele, mas não se associe com aquele que, dizendo-se ser crente, não for crente. Às vezes, eventualmente, é melhor você ter amizade com uma pessoa um católico, por exemplo, que nós costumamos pensar que a igreja católica é o diabo dos diabos, em termos denominacionais, e não é. Ela é mais uma denominação, ela é a mãe das denominações, mas
denominações neopentecostais são super nocivas, porque elas usam o nome de Deus e não vivem nada, né? Elas se naturalizam, todo, carnalizam, vamos dizer assim, tudo, né? Então, é mais ou menos por aí, às vezes falta argumento para a gente ajudar, mas gostaria de dizer para vocês, valorizem a fé. Se você valorizar a fé, Deus, você coloca, como eu próprio já disse, o céu a seu favor. Aí tudo que você for fazer no futuro, Deus te dará para os homens uma esposa fiel. Não tem nada mais desgraçado do que um casamento mal feito. Verdade. Olha, pouca coisa machuca e fere. Eu estou acostumado, meu ministério é centenas de vezes. Não tem nada que arrasa mais do que um casamento mal feito. E a moça também, coitadas. Quantas desobedeceram e casaram com animais e coisas semelhantes, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Você vai fazer o quê? Você vive debaixo da fé, você pode largar. Embora, e existe pastor legalista. Não, não pode largar, não. Eu mando largar tudo. Eu falo para ela assim, pastor, vocês estão assustados. Ela fala para mim às vezes assim, pastor, ele não me deixa ser crente. Ele não permite que eu vá à igreja. Ele está me batendo. Ele está me chamando de coisas horrorosas. Quanto tempo, irmã? Tem muito tempo, eu não consigo nem ser crente. Eu falei assim, irmã, a senhora está disposta a abandonar esse homem e nunca mais pensar em homem? Estou, pastor. Eu posso ou pode? E responde diante de Deus. Porque eu tenho uma experiência assim, para terminar, eu vou contar. Foi uma irmã no meu escritório, ela não era da minha igreja. Ela falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Nessa época parece que ela não tinha nem pastor direito, porque o pastor dela estava meio ao lado do carrasco. Então ela me contou o episódio que eu vou evitar falar aqui as coisas que ele fazia, porque não vem ao caso, mas ele fazia coisas horrorosas. No sentido íntimo, em tudo. Com os filhos. Obrigava os filhos a ver coisas horrorosas. Tinha amantes, aquela coisa toda. A mulher estava a ponto de se suicidar. Conversa vai, conversa vem. Eu falei com ela assim, irmã, isso que eu falei, irmã, a senhora não suporta mais de jeito. Não, pastor, eu vou acabar com a minha vida. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. A senhora separa-se dele. Está disposta a viver só? Colocar seu futuro nas mãos de Deus? Viver para Deus? Para os seus filhos? Estou. Então você deixa. Ela deixou, passou não sei quanto tempo, 2 anos sem ele, começou a fazer hinos, veio para a igreja, hinos lindíssimos, louvores lindíssimos, hinos, viveu uma vida maravilhosa. Um dia ela foi numa igreja e ele perguntou para ela. Ela contou e mandou ela voltar. Hoje, sabe onde ela está? Cantando em banda de rock. Porque ela voltou para aquele homem. Porque ele queria, Gabriel. Na primeira vez que ela o deixou, era ele que tinha mandado ir embora. Então ela criaria direitos para poder ele pagar pensão, fazer não sei o quê, porque era um abandono. Não foi ela que saiu, melhor dizendo. Não, foi isso mesmo. Ele mandou ela sair. Aí, deixa eu ver aqui, que eu estou confundindo aqui. Não, a primeira vez foi, ele mandou, ela teria o direito de levar ele na justiça. Ele quis reconquistá-la porque ele queria judiar tanto com ela para ela sair e perder o direito. E aconteceu do jeito que ele pensou, por causa do conselho daquele legalista lá. Então, o jovem tem que pensar muito nesse passo. Para começar, Deus, o irmão Branham falou que a melhor coisa que Deus daria a um moço seria uma esposa, a moça, um esposo, depois do quê? Da salvação. Então é um passo importantíssimo, vocês têm todo o tempo da vida, a vida aí, a menos que o rapto aconteça amanhã, aí vocês vão ter que ir solteiro pro rapto. Vocês estão dispostos? Amém. Amém. Não, mas, então, brincadeiras à parte,
tomar cuidado nisso, olha, vocês que estão à frente da mocidade, você, o próprio Lucas, o Gabriel ajuda, faça isso por eles, sacrifique-se por eles e seja um exemplo para eles. Não é vocês que estão ligados ao avô aí. Esse postão aí, né? Essa aroeira, esse cerne de aroeira aí, né? Meio barrigudo, mas está aí. Mas você já viu a árvore barriguda, a paineira barriguda? Nunca viu? Tem uma árvore que chama paineira. Ela tem um volume assim, é uma das árvores mais bonitas quando ela floreia. Um homem quando vai ficando velho, meio barrigudo, ele fica bonitão daquele jeito. Já deu fruto. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Espero todo mundo lá em Belo Horizonte num eventual futuro encontro de jovens que nós estamos querendo fazer lá. Uma caravana daqui bem abençoada, tá? Combinado, João? Amém, combinado. Vamos orar. Combinado. Deus abençoe.